Boa aula, pessoal. Professor Anderson Medeiros. Hoje a gente vai falar um pouco de organização, tranquilo? Então, quando a gente começa a falar de organização, a primeira coisa que a gente tem que entender é que ela tem dois sentidos. Um sentido como função administrativa e outro sentido como sistema de recursos, tranquilo? E quando a gente fala desse sentido da função administrativa, da onde é que ele vem? Ele vem aqui do conceito de administração, certo? E o que é administração? Administração é planejar, organizar, dirigir e controlar o que? A organização, as pessoas, os recursos, certo? Para quê? Para a execução de um objetivo comum. Beleza? Então, essa segunda letrinha aqui da administração, essa segunda letrinha da função da administração, que nós temos 4, planejar, organizar, dirigir e controlar, a segunda, o O, é a letrinha da organização, que faz a composição desse primeiro sentido de organização aqui, desse sentido de função administrativa. E aí, quando a gente começa a falar do outro sentido, de sistema de recursos, aí a gente passa a tratar a administração como, pessoal, um sistema de recursos como entidade social, certo? Aí a gente já começa a falar como organização como uma entidade social, quer dizer, um conjunto de recursos e pessoas, certo? E desse conjunto de recursos e pessoas, o que nós temos? Quais os tipos de entidade nós temos? Quais os tipos de organização no sentido de sistema de recursos, no sentido de entidade nós temos? Nós temos a organização formal e a organização informal. Tranquilo? Quando a gente fala de organização informal, pessoal, a gente tem que pensar que ela decorre, certo? Da interação das pessoas, certo? De um relacionamento tranquilo entre as pessoas, uma relação, uma interação, né? Eu converso com você, eu combino alguma coisa e tal, mas nada formal, tranquilo? Agora, quando a gente fala do tipo, certo? Organização formal, aí, pessoal, a gente já tem que verificar que deriva de organogramas, departamentalização, divisão de tarefas, certo? Hierarquia. Aí já começa a formalizar as coisas já começam a parecer mais formais. Então, se vocês lembrarem, certo? Quando a gente vai numa empresa, o que a gente vê na empresa? A gente vê essa estrutura aqui, pessoal. O que essa estrutura diz? Ela diz quais são os cargos existentes na empresa, quem manda em quem, qual o nível hierárquico. Ó, ela diz que, nós temos aqui o gabinete, nós temos aqui uma divisão de finanças, certo? Nós temos aqui o diretor da empresa, certo? Esse diretor, ele responde, ele pega opiniões do conselho consultivo, certo? Esse diretor, ele tem alguns subordinados direto. Quais são os subordinados diretos dele? É o cara que cuida das finanças, é a pessoa que cuida do RH, é a pessoa que cuida da divisão de serviços e materiais, certo? E essas pessoas aqui, vamos supor que elas têm o cargo de gerente. Elas, embaixo delas, também tem uns chefes lá que cuidam da seção de material, seção de treinamento, tranquilo? Então, quando a gente fala de estrutura formal, a gente pode olhar para o organograma e ver que aqui está demonstrando uma estrutura formal. Mas quando a gente fala de organização informal, a gente pode olhar para esse organograma e enxergar aqui, cadê o setor que a gente combina para fazer churrasco no final de semana? Não está aqui, entendeu?
Então, isso é uma interação entre pessoas informal, que não está aqui representada. Então, a informalidade não está representada aqui. Certo, pessoal? Vamos lá. Então, continuando aqui, pessoal. Ficou entendido esse primeiro sentido de organização, certo? O sentido de entidade social, que ela pode ser conceituada como um conjunto de pessoas e recursos, e nós temos dois tipos, formal e informal. E no sentido de função administrativa, que a gente viu que vem lá do conceito de administração, que dentro do conceito de administração nós temos que é planejar, organizar, dirigir e controlar. E esse Ozinho é o O da nossa organização, da função administrativa organização, certo? Que, por sua vez, tranquilo, deriva de algumas coisas derivam dessa função administrativa. É nessa função administrativa que a gente faz a distribuição de recursos, de tarefas. Se a gente pensar lá naquele nosso organograma que a gente acabou de ver, a gente vai ver que lá tem a divisão de tarefas lá. O setor de compras que cuida das compras, a produção cuida da produção, o setor de vendas faz o planejamento de vendas da empresa, certo? Aqui também está contido a definição da estrutura organizacional, tranquilo. E aqui também a gente pode ver que está contido nessa função da organização, função administrativa da organização, está contido atribuir autoridades e responsabilidades. Então, cada chefe daquele, na minha estrutura formal, na minha estrutura organizacional, tem sua autoridade, e mais tem sua responsabilidade também, pessoal. Entendeu? Então, essa primeira parte a gente fala, o importante aqui é a gente compreender que a organização tem dois sentidos, certo? O sentido de sistema de recursos, entidade social, e o sentido de função administrativa, certo? No próximo vídeo ou podcast, nós vamos falar dessa função aqui, de definição de estrutura organizacional, certo? Aí a gente vai aprender o que a gente precisa para chegar numa estrutura organizacional bem feita, eficaz, eficiente, que gere lucro para a empresa, que preste serviço para a comunidade, que atinja o objetivo ao qual ela foi criada, que atinja a missão, para que ela nasceu, a razão de existir dessa empresa, certo? Então, a gente vai trabalhar em alguns conceitos dentro da estrutura organizacional para que essa máquina aqui que a gente está vendo funcione de uma maneira eficiente e eficaz, certo? Uma empresa, uma organização, para chegar no nível de estrutura dessa, demora algum período, pessoal. 1 ano, 2 anos, 3 anos, entendeu? Dependendo do tipo de organização, certo? Agora, com certeza, uma organização que se sustenta no mercado durante muito tempo, obrigatoriamente ele tem um tipo de estrutura dessa. Não precisa ser essa obrigatoriamente, essa é um tipo delas. Mas, para chegar ao nível organizacional, para a gente definir uma estrutura organizacional, certo? Eficiente e eficaz, a gente tem que passar por alguns processos. E a gente vai ver no decorrer das próximas aulas quais são as etapas que a gente tem que definir para chegar a uma estrutura organizacional eficiente e eficaz. Obrigado, boa aula.